Mais uma live rolando. Salve, salve, salve. Quinta-feira, 7 da noite. Boa noite pra todo mundo. Como é que vocês estão por aí? Hoje é o 18º dia que eu tô em casa. A gente, quando começou a quarentena, a gente estava em Porto Alegre. A gente tinha acabado de fazer um show. E aí a gente só chegou em casa na segunda-feira, no caso, e hoje completam 18 dias em casa. Tem gente que acho que já tá há 20 dias. Demorou 2 dias pra gente conseguir voltar pra casa. Mas por que eu tô fazendo essa live aqui hoje sozinho? A gente tá criando aos poucos, nessa quarentena, uma agenda de lives, um cronograma maneiro, onde a gente faça lives dos 3 juntos, cantando. Essa semana, sábado, vai rolar uma live cantando o repertório do Quinta Dimensão. Foi uma ideia que a gente pensou, cada semana cantar o repertório de um disco. Teve live do LK produzindo, vai ter também, a gente tá vendo um dia certinho. Bruninho tocando violão. Teve live hoje, aula de yoga. Outro dia teve meditação. E teve também a gente falando de arte, das nossas inspirações e tal. Então fiquem ligados. Hoje, quinta-feira, 7 horas, é a live que eu tô fazendo, leitura de ET, que é um quadro assim que eu fazia no meu Instagram de estar postando sempre um livro indicando, e agora a gente está trazendo isso pro Instagram do 3030 aqui na live. Hoje o livro é Atlântida. Eu vou escrever aqui e vou fixar igual um amigo deu o salve aí, porque essa é uma ótima ideia. E aí vou botar entre parênteses o autor. Aí, comentei aí, ó. Agora pra fixar, como é que faz? Aqui, tô parecendo um idoso aqui no Instagram. Ó, esse é o livro que a gente vai falar hoje, Atlântida, Era da Luz. Tá aqui ele, porque esse eu não emprestei pra ninguém. Semana passada foi Exilados da Capela. Eu não tenho mais o livro que eu emprestei, não sei pra quem que eu emprestei. E por que eu escolhi essa ordem? Começar com Exilados da Capela semana passada e hoje vim pro Atlântida. No Reino da Luz, na verdade. Eu botei Era da Luz, tá errado, é no Reino da Luz. Enfim, depois eu tento consertar. Mas o que eu tava falando? Por que eu escolhi essa ordem? Porque no Exilados da Capela, que foi semana passada, ele explica como que as almas que estão encarnadas na Terra agora chegaram até aqui. Então ele conta essa migração desse outro sistema planetário, Capela, longe pra cacete. Fala que essa migração dessas almas aconteceu aqui pra Terra há uns 12 mil anos atrás, 15 mil anos atrás. Seria a gente que tá aqui até hoje, né? Essas mesmas almas. Então, semana passada eu indiquei os Exilados da Capela. Ele é muito bom, mas pra quem nunca leu um livro espiritual, um livro desses assuntos, ele pode ser um pouco difícil. Esse aqui, Atlântida, que eu tô falando hoje, ele já é um romance, então ele é mais fácil de ler, assim, mais gostoso, tá ligado? Esse autor aqui, Roger Bottini Paranhos, é o autor que a gente gosta muito, que escreveu o livro Akhenaton, a Revolução Espiritual no Antigo Egito, que é um livro que a gente sempre fala, que foi o livro que rendeu a música Trismegisto. Então, quem quiser ver os livros do Roger, tem vários. Ele é maneiro, inclusive a gente mandou pra ele Trismegisto, ele se amarrou na música. Então essa troca aí, ele inspirou a música com o livro, a gente mandou a música pra ele, inspirou ele também. E por que eu escolhi esse agora, o livro de Atlântida, pra hoje? Porque eu quero contar mais ou menos a história da humanidade até chegar em hoje em dia. E lembrando que isso são tudo teorias que eu trago, né? Todos esses livros são teorias, hipóteses, a ciência nunca comprovou nada disso, como todo mundo sabe, mas como o 3030 sempre falou isso nas músicas, e nosso público gosta muito dessas coisas, eu tô achando maneiro poder trocar essa ideia e ter 200 pessoas na live assistindo a gente falando sobre espiritualidade, sobre Atlântida, entendeu? Durante muito tempo foram temas lidados como piada, assim, as pessoas não levavam a sério, e são teorias, como eu falei, então são várias teorias, depois eu vou apresentar outras também. Então, por enquanto eu estou falando dessa parte de Atlântida. Vamos lá. As almas encarnaram na Terra há mais ou menos 15 mil anos atrás, vinda de um outro sistema. Por que a gente teve que vir para cá? Porque nesse outro sistema o planeta já estava muito evoluído, onde a gente morava, e as nossas almas não tinham evoluído tanto quanto o planeta.
Então a gente teve que ser meio que realocado para outro planeta, que no caso é o planeta Terra. O Espiritismo acredita muito nisso. Apesar da gente não ter religião, a gente se identifica com um pouco de cada uma. Então a gente acredita que cada planeta é um orbe que está ali trazendo às almas alguma experiência de aprendizado. Aqui na Terra é um aprendizado difícil, como todo mundo sabe, mas a gente vai que vai. E aí essas almas encarnam aonde? Há 15 mil anos atrás. Na Terra, e grande parte dela em Atlântida. Atlântida, como muita gente não sabe, não é um lugar que as pessoas estão embaixo d'água, que as pessoas são meio peixe. Não é isso. A teoria de Atlântida é de uma sociedade, um continente que existiu lá para essa época, 15 mil anos atrás, e que foi destruído. E que a gente não tem nada comprovado da existência dele, como, por exemplo, sei lá, ter achado no fundo do mar o continente. Só uma busca que a humanidade faz há séculos, assim. Então, tipo, não, isso nunca aconteceu. Mas existem várias pistas, assim, que podem levar a essa teoria aí, que eu sempre achei muito interessante. Por exemplo, o dilúvio que tem em todas as religiões, uma lenda do dilúvio, né? A Arca de Noé e tal. Tudo isso, segundo esse livro aqui do Roger Bottin, veio de Atlântida. O dilúvio foi esse cataclisma que atingiu a Atlântida, que destruiu o continente, virou o continente perdido. Daí teria surgido em todas as culturas do mundo a lenda do dilúvio. Por que daí? Porque, segundo também esse livro, essas teorias de Atlântida, a Atlântida tinha um conhecimento muito grande, eles não queriam que isso se perdesse. Eles sabiam já que a sociedade estava indo para uns caminhos errados e que isso não ia terminar bem. Eles não queriam que muito do conhecimento deles se perdesse. Então eles prepararam algumas arcas, que no caso seria tipo naves, ou o que você quiser imaginar, para levar alguns alunos dos sacerdotes de Atlântida para outros lugares da Terra, para ajudar na evolução da Terra, que essa sempre foi a missão desse povo de Atlântida, para eles, né? Apesar de uma parte da sociedade ter acabado com a ilha, entrado em guerra e causado esse cataclisma. Eu não cheguei nessa parte do livro ainda. Mas eles mandaram, então, de acordo com essa teoria, arcas, naves, ou enfim, grupos de pessoas treinadas para o bem. Eles antes faziam uma triagem para ver quem realmente estava na good vibe, quem não estava, né? Quem estava querendo ajudar a evolução da Terra e quem estava mais pelo ego, pelas coisas egoístas e tal. Então eles treinaram alguns alunos e enviaram para vários lugares. E aí essa é uma pista bem legal, porque existem várias teorias, tipo, quem fez as pirâmides do Egito? Os próprios egípcios, muito tempo atrás, já não sabiam de onde tinha vindo aquelas pirâmides daquele tamanho. Depois de muito tempo foi criado a teoria de que aquilo ali seria para enterrar as pessoas, túmulos, né? Mas existem teorias muito mais interessantes do que para que serviam as pirâmides. Para energia, para várias coisas, para, por exemplo, energizar a cidade em vez de usar luz elétrica, enfim, tinha várias teorias. Para meditação, para melhorar a saúde das pessoas. Várias teorias que fala também nesse livro. São 2 volumes, o Era da Luz e Era das Trevas. Eu estou no meio do Era das Trevas, é mais difícil de ler, é mais triste, mais pesado. Esse aqui é bem leve, bem maneiro. Então, essas almas encarnaram em Atlântida, e por isso a Atlântida também chegou a um declínio, porque as almas em Atlântida eram muito evoluídas. Não existia morte, assassinato, guerra, nada disso. Quando essas almas vieram de Capela, que no caso foram nosso grupo de almas, a gente estava em outra frequência, então a gente acabou agindo de outra forma em Atlântida e acabou causando guerra no continente. Esse continente acabou afundando. Essas pessoas que já estavam evoluídas foram para um outro orbe mais evoluído, um outro planeta mais evoluído, e a gente continua aqui buscando a evolução, reencarnando até hoje, desde essa época de Atlântida. Sabe-se lá se desde antes, se desde depois, mas essa teoria de Atlântida eu acho bem legal. Ela explica também porque, por exemplo, tem pirâmide em vários lugares do mundo que nunca foi explicado, porque povos antigos conheciam sobre astrologia, sobre agricultura. Tem muita coisa que não foi explicada pela ciência e que essas teorias podem explicar. Inclusive algumas palavras, por exemplo, Atlas, que tem o Atlas, né, onde a gente na escola vê, tem os mapas e tal, vem de um cara que morou lá em Atlântida na época. Então, tipo, de acordo com o livro também, né? Então, essa é uma teoria bem legal. E a primeira vez que a Atlântida foi citada pela sociedade foi pelo filósofo Platão, que estudou no Egito.
Então, segundo ele, lá no Egito, ele chegou às primeiras informações para ele desse continente perdido e tal. E foi Platão que trouxe as primeiras informações sobre isso. Hoje em dia, livros como esse, mediúnicos, feitos através de mediunidade, não de psicografia, mas outro tipo de mediunidade que ele explica também. Esse tipo de livro conta a história mais detalhada de como era a vida em Atlântida, nesse continente que era muito mais evoluído, entendeu? E é bem interessante, assim, antigamente a gente tinha relatos de Platão, que era muito pouco, aos poucos. Muitos relatos estão surgindo e é engraçado que o livro saiu em 2000 e pouco. Aí muitas coisas que ele fala aqui, por exemplo, no livro de Akenaton, que ele fala sobre as escavações egípcias e tal, ele fala de várias coisas que só foram confirmadas anos depois. O túmulo de não sei quem estava lá, era a mãe do Tutankhamon. Ninguém sabia. Depois acharam o túmulo, confirmaram, e algumas coisas ainda estão confirmando também lá no DNA das múmias e tal, mas que ele cita no livro. Então é muito interessante ver isso. É um autor que tem credibilidade no meio também, sabe? Roger Bottin. Ele é lá de Porto Alegre. Então é isso, essas almas encarnaram aqui na Terra. Existiam aqui na Terra também outras sociedades menos evoluídas que a Atlântida, já no Egito, na Grécia, na América Latina e tal. Então, essas pessoas que foram de Atlântida, nessas arcas, né, antes desse cataclisma, que seria o que teria originado as lendas dos dilúvios, né, que tem em todas as culturas do mundo, cara, tem lenda de dilúvio. E essa arca de animais, né, já seria mais uma mistura de mitos e lendas, seriam arcas de pessoas mesmo, ou barcos, ou naves, ou a gente não sabe como que acontecia na época, mas de acordo com o livro, com a tecnologia, eles tinham um avião, nave, esse tipo de tecnologia. Se espalham pelo mundo. Isso explica, como o Bruno está perguntando aqui, quem construiu as pirâmides. Sim, em Atlântida eles tinham já o costume de pirâmide. Eles usavam as pirâmides lá de formas que a gente nunca imaginou, assim, que ele conta aqui no livro. Quando separou esses alunos exemplares por vários lugares do mundo para manter esse conhecimento atlântico, eles na América Latina ajudaram nos maias, nos toltecas, nos astecas, que era uma sociedade muito avançada já, né, há muito tempo já. No Egito a mesma coisa, na Grécia a mesma coisa. Na Suméria, a Suméria é um lugar que não é tão conhecido, até porque o nome lá das regiões mudou e tal, não chama mais Suméria já faz bastante tempo, não sei há quanto tempo. Mas é interessante porque dizem que da Suméria nasceu meio que tudo que a gente usa, tipo nosso sistema de ruas em quarteirão, o sistema de escola, o sistema tipo de uma polícia, os guardas que cuidam da cidade, das ruas, tudo isso veio da Suméria. O jeito que a gente usa as coisas, 6, meia dúzia, uma dúzia, 12, 60, 360, a forma como mede a circunferência, tudo isso, eles acharam os primeiros registros na Suméria. Um maior tempão atrás, sei lá, 10 mil anos, não sei direito. E é assustador quando você vê meio que tudo veio da Suméria. Procurem depois na internet, Suméria, tipo, dá uma pesquisada. Se eu não me engano, até a roda, a primeira vez, tipo, depois acharam uma roda lá na Suméria, entendeu? Tipo, depois da galera ter inventado a roda, acharam que tinha inventado a roda, acharam na Suméria uma roda das antigas. Então, tipo, muita coisa veio de lá. E falam que os sumérios também eram uma sociedade que foi remanescente de Atlântida. Muitas dessas teorias foram relacionadas a teorias extraterrestres, e isso realmente não tem explicação. Eu acredito que existe sim extraterrestre. Como eu estava falando, se a gente já encarnou em outro planeta, a gente também já foi um extraterrestre. É tudo uma questão de percepção, né? Mas se tem extraterrestre que vem aqui na Terra, eu não sei, mas eu acredito que sim, cada um numa frequência, numa ambição diferente, num objetivo diferente. Mas muitas dessas lendas de extraterrestres, os deuses, até na Bíblia veio uma carroça de fogo no céu, pousou, saiu um anjo, tipo, tudo isso pode ter sido só uma nave que veio de Atlântida, entendeu? Que já era no planeta Terra. Era como se todos os continentes fossem mais primitivos e o Brasil tivesse tecnologia sinistra já, nave, várias pirâmides energéticas, várias paradas sinistras, entendeu? A gente ia chegar do Brasil lá na Ásia, pousar nossa nave numa tribo ainda pegando pedra e fazendo arma com pedra e pau, sabe? E a gente ia falar, não, a agricultura é assim, ó. E aí ia sair fora. Ele fala, caraca, foi um deus que veio aqui numa carroça de fogo, tipo, linkava com as coisas que tinha na mente deles, né? E tentava explicar. Isso ele conta no livro também, que esse povo de Atlântida, eles ajudavam também os outros povos e a outra galera do mundo a evoluir.
É isso, galera. Leiam esse livro aqui, Atlântida. Tô só há 15 minutos, né? Tenho que falar mais. Para quem chegou agora, é o livro. Toda quinta-feira, às 7, vou estar indicando um livro e falando sobre espiritualidade. Então eu montei na minha cabeça um roteiro de vários livros e de vários temas que meio que vão se completando. Semana passada foi Exilados da Capela, mostrando de onde vêm as almas que encarnaram na Terra. E aqui na Terra, onde elas encarnaram? Em Atlântida. O que era Atlântida? Uma sociedade antiga que já tinha muita tecnologia e que o continente acabou sumindo. Isso explica por que tem pirâmide em vários lugares do mundo, por que tem cultura de mumificação em vários lugares do mundo, por que algumas sociedades tiraram coisas do nada e evoluíram muito rápido, como o Egito, a Suméria, entre outras, os toltecas, astecas e incas na América Latina e tal. É um livro romance, conta a história. O Roger, ele acessa outra vida dele, que foi em Atlântida, que segundo ele foi a primeira vida dele na Terra. Ele acessa essa vida, que o nome dele era Andrei, e ele conta o que aconteceu com ele nessa vida. E isso explica, ele também vai explicando, paralelo com a vida dele, como que foi o caminho de uma sociedade que era de luz virar trevas e acabar, né? O volume 2 é na Era das Trevas. E aí um povo que era evoluído acaba vindo essas outras almas de capela que eram menos evoluídas e acabam criando guerra, destruição, assassinato, violência, e aí eles acabam explodindo o continente, como é muito provável que a gente também faça no nosso planeta, né? Então, se nós somos aquelas almas, muita coisa ainda está aqui, né? A gente tem que evoluir, muita coisa ainda. Agora, o livro de semana passada chama Exilados da Capela. Agora, minha religião, eu não tenho religião. Eu gosto de pesquisar, já li sobre muitas religiões, tive uma criação católica, mas é uma das religiões que eu menos me identifico, e eu pesquiso sobre várias religiões, não tenho religião. Tem mexido bastante comigo os orixás ultimamente, a Umbanda, já de uns tempos pra cá, mas mais ultimamente ainda tenho me conectado mais. Tem uma música no disco novo que chama Oxalá, essa música me conectou muito. Também estou trabalhando mais na espiritualidade, então você acaba se conectando com coisas que você se identifica. Eu me identifico com coisa do Egito, com coisa oriental, tipo Japão, China, antiga, sabe, espiritual. Me identifico com coisa da África. E é isso. O que alguém tinha perguntado aqui? Hoje é aniversário do Chico Xavier, que foda, não sabia. Semana que vem, cara, eu acho que tipo assim, tem 2 volumes esse. Semana que vem eu não vou falar do Das Trevas, porque eu já tô falando tudo hoje, né? Atlântida, como que começou e como que terminou, né? Tem uma coisa só interessante pra eu falar. Semana que vem eu acho que vai ser Akhenaton, porque tem outros livros que podem ser legais de contar essa história, mas eu ainda não li. Eu comprei uns 10 livros pela internet antes disso tudo. Ficou lá em casa parado e agora eu tô devorando eles, graças a Deus. Tô com esse montão de livro aqui, já eram livros que eu queria há mó tempão. Um dia eu parei na internet e comprei todos no estante virtual, um site de livros usados. Gastei tipo pouco assim e comprei 10 livros, sabe? Muito maneiro. Semana que vem é Akhenaton. Por quê? Porque de Atlântida saíram todas essas naves que deram nesses mitos da Arca de Noé. E uma delas foi para o Egito, que é uma história que eu tenho muita empatia. Eu acredito também que eu já estive lá em outras épocas. Então, na próxima semana, Akhenaton, para continuar essa história. Essas almas de Atlântida muito evoluídas treinaram aprendizes e mandaram eles para o Egito. Muita gente que estava encarnado aqui também acabou reencarnando no Egito depois junto, para continuar a mesma missão, que era ancorar o amor na Terra. Toda essa missão que o Roger conta nesses livros passa no Egito, passa por Moisés também, que eu não li ainda. É para chegar na missão de Cristo, de Jesus, que era ancorar o amor na Terra. Obviamente Cristo tentou de tudo, acabou morrendo, e óbvio que ele deixou aprendizados eternos, que até hoje a gente se inspira, mas também distorceram muitas coisas que ele falou, e na verdade as pessoas estão muito pouco ligadas com o amor ao próximo, né, hoje em dia. Esse momento que a gente está passando, por que eu estou trazendo tudo isso também? Porque esse momento que a gente está passando é uma chance de evolução pelo amor. Apesar da gente estar vivendo uma coisa traumática, né, muito difícil, essa terceira guerra mundial está unindo os países, que é contra o vírus, e não separando. A gente sabe que não vai cair uma bomba aqui, pelo menos, sacou? Pra eu não pegar o vírus, eu fico em casa, entendeu? É mais simples. Tem gente que não pode sair de casa, obviamente, uma situação muito difícil,
A gente sabe disso também, mas a gente está num período de transição, como a Isis falou, e esse vírus é para forçar a gente um pouco a parar, refletir, olhar outras coisas. A natureza está dando uma respirada, é muito triste, a gente está sofrendo, todo mundo tem planos, tá preocupado com seus parentes. Estou pensando muito nas pessoas, os médicos, né, enfermeiras, etc., da saúde, que botam a vida em risco todo dia, trazem risco para sua família, para estar salvando vidas, sabe? Então, tipo, eu quero que todo mundo acorde também para o período que a gente está vivendo e se interiorize. Por isso que a gente está trazendo aqui aula de yoga, aula de meditação, livros, sabe? Tipo, o nosso disco vai vir focado nisso também, que provavelmente a gente vai lançar durante a quarentena. Então eu quero que todo mundo se interiorize, mantenha a mente positiva, com o mínimo de medo possível, sabe? Pra gente conseguir vibrar uma frequência alta. O que aconteceu em Atlântida, do mundo acabar, no caso o continente acabar, é meio que inverso do que está acontecendo aqui agora. Então o nosso mundo não vai acabar agora, a gente só está tomando um baque para ver se a gente acorda, sacou? Tipo, em Atlântida teve uma encarnação compulsiva de almas difíceis, complicadas, que no caso era a gente, mas a gente já está muito melhor hoje em dia, sabe? De 12 mil anos de evolução reencarnando. Perguntaram se eu acredito que eu tive outras vidas. Todo mundo teve outras vidas, ninguém aqui está na primeira vida. Já viveu muitas coisas. Eu acredito nisso bastante. Então, esse processo agora que a gente está vivendo é inverso, porque em vez de estar encarnando almas negativas, difíceis, problemáticas, que não estão vibrando o amor, estão encarnando agora só almas positivas na Terra. Já faz 20 anos, 10 anos, cada vez isso aumenta mais. Justamente para forçar esse processo inverso. Todas as almas que já dominaram o amor, por isso que a gente vê como as nossas crianças estão evoluídas, estão diferentes, estão para frente, sabe? Então a gente tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que se ligar nos nossos pensamentos, passar esperança às crianças, como a gente quer que o mundo seja, sacou? E se interiorizar, porque o autoconhecimento é tudo. É isso, galera. Esse processo agora é muito... Da onde eu tiro todo esse embasamento? Cara, eu tava raciocinando e refletindo que fazem 10 anos que eu pesquiso muito sobre esses assuntos. Foi mais ou menos em 2010 assim, que eu comecei. Eu gostava muito de ufologia. Tive um livro que era Atlântida, UFO, Triângulo das Bermudas. Quando eu era criança, assim, que... Cara, isso ficou pra sempre na minha mente, sacou? Então, eu sempre tive essa coisa. Quando era criança, eu tentava criar um rádio para me comunicar com os ETs. Eram brincadeiras, mas que eu acreditava, sabe? E aí, através da ufologia, eu fui pesquisar e, graças a Deus, acabei entendendo a espiritualidade como um todo e não me focando na ufologia só, que na verdade para mim agora é só um detalhe, sabe? E me focando mais em outros assuntos. Então, são teorias, como eu falo, nada disso é certeza, sabe? Mas o que eu falo é o que eu acredito que bate no meu coração, que me faz ter, depois de muitos anos, muitos livros, muita pesquisa, muita meditação, muitos trabalhos espirituais, sabe? Eu tenho mais certeza de algumas coisas e menos certeza de outras. Então, tipo, por exemplo, falaram também dos Anunnakis. Anunnaki é uma teoria que pra mim eu já não... Pode existir? Acho que sim. Nibiru existe? Provavelmente sim, pra quem entende esse assunto dos Anunnakis. Mas não é uma coisa que tá mexendo com o meu coração. Eu prefiro pensar que a evolução está nas nossas mãos, que a gente tem um time espiritual de almas encarnadas, desencarnadas, ajudando a Terra a evoluir nessa missão de Cristo, de trazer o amor, do que achar que Anunnakis tem a extraterrestre que querem pegar a gente e implantar um vírus e tal. Eu prefiro não pensar nisso, apesar de eu ter estudado muito também essas teorias conspiratórias. Então é maneiro, eu gosto também de trocar essa ideia, mas eu prefiro as teorias mais positivas, sabe? De que, óbvio que existem alienígenas, mas que está na nossa mão o mundo, a evolução, depende de cada um de nós. A gente não pode botar a responsabilidade em mais nada, em mais ninguém, só em nós mesmos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou tentando ler aqui o que vocês estão falando. Tem algum livro para indicar? Essa live é indicando um livro, que é esse aqui, Atlântida, ó. Pesquisem, vamos trocar ideia, vamos meditar, sabe? Eu vou agora botar o livro da semana passada aqui rapidamente no comentário, para quem quiser pesquisar. Eu acho que eu sei o nome do autor de cabeça, Edgar. O Google vai corrigir.
Galera, em PDF tem na internet, pesquisa aí, bota aí, Atlântida na Era da Luz PDF. Pronto, vai aparecer na internet. Eu também não sou universalista, eu não quero botar rótulo nenhum no que eu sou em questão de espiritualidade, eu não tenho religião, tipo assim. Espiritualidade, é a evolução da Terra, amor, sacou? Eu acredito muito em Jesus Cristo também, apesar de eu ter me traumatizado com uma criação católica, em colégio católico, família e tal, mas eu acredito nessa missão de Cristo, saca? Eu quero trazer o amor. Pra mim isso é a parada mais bonita do mundo, o amor ao próximo, sabe? A galera matando ele e ele falando aí, perdoe ele, eles não sabem o que fazem. Isso pra mim é a parada mais foda que tem, mais bonita. Que, tipo, imagina se todo mundo fosse assim. Ninguém tava fazendo mal a ninguém, né? Então, tipo, a gente também não vai chegar no nível de Jesus assim, né? Do dia pra noite. Com certeza é uma alma muito evoluída que já trabalhou muito. Mas a gente tem que se inspirar nele, não distorcer o que ele fala, como, por exemplo, Silas Malafaia falando aí que o vírus é mentira, para as pessoas irem pra rua e sabe, porque ele quer ganhar dinheiro nos cultos dele. Então isso não é Deus, não é Jesus, né? O que Jesus falava, né? Jesus andava com quem, né? Com as prostitutas, com os drogados, os mendigos, sabe? Tipo, ele estava ali sempre com quem precisava de ajuda, quem estava precisando de luz naquele momento. Então é isso, galera. Acho que essa missão aí também tem a ver com a gente. Hoje em dia também é uma coisa que os espiritualistas falam muito aqui. Jesus não vai voltar, ele está com a gente lá de cima, mas ele não vai voltar a encarnar aqui agora, voltar a fazer milagre, salvar todo mundo. Por quê? Porque ele já fez isso uma vez e agora cabe a gente, a nós mesmos, sermos os Messias. Cada um acender em vocês a sua luz, acender em você a sua luz, a sua parte mais iluminada, acender o Messias que tem dentro de você para fazer a diferença, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que se focar, sair dessa quarentena, todo mundo mais focado na espiritualidade e no autoconhecimento no interior. É isso, galera, tá muito maneiro. Por mim eu ficava aqui falando 10 horas sobre esse assunto, mas aqui meia horinha para não ficar chato. E semana que vem, quinta que vem, 7 horas, a gente vai falar sobre o livro Akhenaton, Revolução Espiritual do Antigo Egito, também do Roger Bottini. Um beijo para todo mundo, meditem, se alimentem bem, façam exercício, ouçam 30-30 e vamos que vamos. Leiam livros. Um abraço.